Você irá ouvir agora um episódio do Estericast, um bate-papo leve, descontraído e bem-humorado a respeito de enfermagem, carreira e vida pessoal. Bem-vindos! Olá, é muito bom ter você por aqui. Eu sou Camila Cadamoro e neste episódio do Estericast falaremos sobre rastreabilidade no CME. E para isto, terei o prazer de receber a convidada Fernanda Santos. Fernanda é enfermeira, graduada pela Universidade de São Camilo, tem MBA em Gestão de Serviço de Saúde e Controle de Infecção pela FAMESP, técnica de processo de esterilização pela Academia Esculap, é membro do comitê de OPME da SOBEC e atualmente coordenadora do CME do Hospital Santa Catarina, Rede Paulista. Fernanda, seja bem-vinda, é um prazer ter você aqui comigo. Obrigada, Cá. Bom, não vou conseguir te chamar de Camila, vai ser Cá mesmo. Quero agradecer muito o convite, porque eu tenho uma admiração por você enquanto profissional e eu tenho certeza que as pessoas que você está convidando para fazer parte do Stericast são pessoas que realmente gostam do que fazem, né? Então eu fico muito feliz e honrada com o seu convite, viu, Cá? E preocupada, eu espero que eu atinja a sua expectativa, viu? Atingirá com toda certeza. A gente convida, Fê, para o Stericast as pessoas que têm no DNA o mesmo que a gente, que é compartilhar conhecimento. Esse é o objetivo, né, do nosso podcast. E eu tenho certeza, te conheço e sei da seriedade do seu trabalho desde sempre. Tenho certeza que você tem muita coisa para compartilhar conosco. Fê, o nosso primeiro quadro é o Conta Aí. Esse quadro é um quadro que a gente pensou para que os profissionais compartilhassem um pouco da história deles profissional com a gente. Então eu quero muito saber como é que você chegou até aqui. Bom, antes da formação, eu era técnica em higiene dental, trabalhava com dentista, trabalhei acho que uns 10 anos como técnica em higiene, fiz curso técnico no Senac, enfim, e tinha a odontologia como uma possível carreira. Mas aí conheci meu ex-marido e a mãe dele era técnica de enfermagem, e aí ela falou assim para mim, por que você não faz um curso técnico de enfermagem? Aí eu falei, poxa, eu já sou técnica, né? Falei, deixa eu pensar em outra coisa aí. Eu falei, vou pensar, vou tentar enfermagem. Aí prestei, na verdade prestei USP, Unifesp e São Camilo. Eu falei, se eu não passar nas públicas, pelo menos eu vou uma das melhores particulares. Aí acabei passando na São Camilo, iniciei o curso de enfermagem e no penúltimo ano eu tive a matéria de bloco operatório com a Maria Helena Barbosa, que era uma enfermeira do Oswaldo Cruz, e no decorrer da matéria, a gente foi fazer uma visita técnica no Oswaldo Cruz, lá no bloco operatório, e eu me encantei com aquele hospital, né? Então, há 20 anos atrás, que é mais ou menos o que eu tenho de formação, quando eu entrei, eu falei, meu Deus, eu acho que eu quero trabalhar aqui. E aí, no final da visita, eu fiquei sabendo que tinha o estágio extracurricular, que era o TENI, que você também participou. E eu lembro que eu falei para a Silvia, você vai lembrar da Silvia, né? Eu falei, Silvia, então até o ano que vem. A gente riu e vida que segue e iniciou o processo seletivo para estagiar lá. Nossa Senhora, eu acho que foi a seleção mais difícil da minha vida, porque foram 4 etapas, tinham mais de 600 inscritos só para 28 vagas. E eu lembro até hoje, assim, que eu fui passando, né, na prova, depois da dinâmica, enfim, e eu tive uma entrevista com a Giane, com a Bronzatti. Eu falo que a Giane foi quem me pariu para o mundo da enfermagem do bloco operatório. E aí passei na entrevista com ela, fiquei um ano no Oswaldo Cruz, foi um ano de muito aprendizado, de sofrimento, porque eu não tinha conhecimento, nunca tinha entrado em centro cirúrgico, eu não fiz técnico de enfermagem, eu não sabia absolutamente nada, não entendia o que os médicos falavam com a máscara, mas em compensação, no final do ano, eu era uma outra pessoa. Eu consegui ter um aprendizado absurdo naquele um ano que eu fiquei no Oswaldo Cruz. Aí chegou no último dia, a Giane falou: Olha, Fernanda, infelizmente a gente não tem vaga. Fiquei chorando uma semana, o mundo acabou. Porque para mim só existia um hospital na vida, que era Oswaldo Cruz. Mas a vida como ela é, a Maria Helena Martins me indicou.
para uma vaga no Samaritano. Isso era em abril, mais ou menos, né? Eu também formei em dezembro. Aí, em abril, a Marilena me ligou e falou: Ô, Fernanda, te indiquei para uma vaga no Samaritano, não vai fazer bobagem. Aí fui, tinham acho que 5 pessoas comigo na dinâmica, eu era a única recém-formada, e aí eis que a Lígia me escolhe, né, para trabalhar lá. Então eu tenho duas mães, eu tenho a Giane Bronzatti, que me pariu, que a gente brinca, e a Lígia que me criou. Então eu passei 10 anos com a Lígia no Santa Catarina, desculpa, no Samaritano, e foi lá que eu aprendi tudo que eu sei. A Lígia realmente é uma sumidade quando se fala em processamento de material, e ela me ensinou muita coisa. Também me dediquei bastante, eu trabalhava à noite, eu saía de manhã, ia com ela para dar aula, para eu poder aprender mais. Então foram 10 anos de muito aprendizado, muito aprendizado. Aí chegou uma hora que eu falei, bom, a filha cresceu e precisa sair de casa. Aí saí do Samaritano, foi difícil, né? Porque era a minha casa, mas eu acho que era um momento importante da gente testar o mundo e testar a nossa capacidade e ver o quanto a gente aprendeu. E aí tive uma história, passei pela Beneficência Portuguesa e agora eu estou há 8 anos no Santa Catarina e estou há 2 anos como coordenadora da CME. Então, assim, até estava pensando na minha trajetória, eu acho que eu me dediquei bastante, porque é uma área difícil, que você precisa ter muito conhecimento técnico, científico, de muita legislação, instrumental cirúrgico. Aprendi muito com você, tá, dona Cá? Aprendi bastante com você. Mas, assim, eu penso que eu tive sorte, sabe? Eu tive sorte de ter feito uma boa faculdade, eu tive sorte de ter entrado no Oswaldo Cruz como estagiária, de ter conhecido os profissionais que eu conheci, de ter ido para o Samaritano. Então, acho que a vida foi muito boa comigo, pensando na minha trajetória profissional. Foi sofrido? Foi. Acho que aquele 1 ano que eu passei no Oswaldo Cruz foi um ano que me deixou mais cascuda, né? Que eu lembro que a Jenny falou assim para mim: olha, vocês vão entrar aqui menininhas, mas vocês vão sair daqui muito mais fortes. E realmente, então eu acho que eu tive bastante sorte, sim, na minha vida. Eu conheci pessoas maravilhosas, de sumidades na área, que puderam, compartilhar comigo toda a sua sabedoria. Até foi gostoso relembrar, assim, porque de gratidão com as pessoas que passaram e passam por nossa vida, cara. É isso. Eu acho que nós realmente tivemos sorte de ter pessoas, referências, né, como a Jeane, eu também comecei ali no Oswaldo, né, e você falando agora, eu me recordo que eu fiz escola paulista, então fazia estágio no Hospital São Paulo, que é um hospital público, com uma série de deficiências em relação a recursos, né, e no centro cirúrgico, eu lembro que a primeira cirurgia que pediram para eu tomar café, tirar café, que eu nem sabia o que Café, era isso, né, tira é, café da sala. Era uma cirurgia de ureter que estava começando. Imagina, o médico pediu o material, eu não sabia nem o que era, né? E lá no Oswaldo foi que eu criei essa casca também, porque a gente aprendeu muita coisa, né? E eu quero deixar aqui uma homenagem para a Jeane, né? A Jeane sempre foi extremamente generosa, né? Ao mesmo tempo que ela era rigorosa com a gente, precisava, né? A gente aprendeu demais com ela, né? E a Lígia, eu acho que você realmente teve um um privilégio. Eu falo que é um privilégio, né? privilégio, é. Um privilégio, né, de trabalhar tanto tempo com ela. A Lígia, que foi o nosso primeiro episódio do Steadcast, né? Não por acaso, né? Ela é uma sumidade, uma referência, né, no que tange a limpeza. E realmente, eu acho que ter esse começo, né, foi extremamente abençoado para você, né? Por outro lado, eu não acho que é só sorte, Fê, você ter chegado onde você chegou, né? Você é uma enfermeira de uma trajetória muito séria, né? Sempre foi. Você sempre foi muito séria e muito comprometida com aquilo que você faz, né? E isso só pode trazer sucesso, não tem como ser diferente. Eu acho que quando a gente. Eu sempre busco conhecimento. E quando você busca o conhecimento, encontra pessoas que também querem dar o conhecimento, acho que essa é a parceria perfeita, sabe? De querer, sempre querer ser muito boa, de não querer deixar passar, de ter pensamento crítico.
de ter conhecimento para discutir, para não ser levada assim, sabe, de ser levada a sério. Então eu acho que tem um pouco de sorte e um pouco também de dedicação, porque assim, só a gente que sabe o quanto a gente deixou de sair, deixou de comprar alguma coisa, deixou de viajar para se dedicar e para ter o conhecimento que a gente tem hoje, né? Então Com eu acho que certeza. é. Mas eu fico bem feliz pensando na minha trajetória, Kai. Eu acho que assim, quando você pensa onde você quer chegar, eu acho que eu estou no caminho certo, sabe? Eu acho que os lugares que eu passei, as pessoas que eu conheci, o conhecimento que eu tenho, o que eu consigo passar também, eu sou uma pessoa que gosta de passar o conhecimento. Aí você fala, eu acho que eu estou no caminho certo. Com certeza. Fê, fala um pouquinho para o pessoal qual é o perfil da instituição que você trabalha hoje e há quantos anos vocês têm o sistema informatizado? Ó, então o Santa Catarina é um hospital de grande porte, tem mais 300 leitos, é o único hospital da Avenida Paulista. E eu falo isso porque toda vez que tem alguma insatisfação médica, a primeira coisa que eu ouço é: tudo bem, fica tranquilo, não tem? Não, eu vou começar a falar que no único hospital da Avenida Paulista não tem o que eu quero. Então, o Santa Catarina ele é bem conhecido pela maternidade que ele tinha, né? Mas já faz uns anos que a gente não tem a maternidade, mas é um hospital cirúrgico. E a rastreabilidade, olha, eu entrei no Santa Catarina em 2015. A rastreabilidade lá foi em 2014, então já são quase 10 anos que a gente tem de sistema informatizado de rastreabilidade. A gente tem uma história aí com a rastreabilidade, tá? E Fê, o que que a gente tem na legislação ou de recomendação, de repente exigências das acreditadoras no que tange à rastreabilidade? O que a gente tem, Caia, hoje, que é a RDC 15 de 2012, ela descreve a rastreabilidade, que é a capacidade de você traçar o histórico do seu produto para a saúde, desde o recebimento até a distribuição. Então, ela diz que você precisa ter a evidência de todos os passos que esse material passou para a sua CME. Só que ela não fala obrigatoriamente manual ou obrigatoriamente informatizada. O que é obrigatório é o rastrear. Então, acho que a gente tem que deixar bem claro, é uma questão sine qua non. Eu não posso ter uma central de material onde eu não consiga rastrear o meu produto, né? E as acreditadoras, elas vêm com esse mesmo olhar, tá? Então, elas não perguntam para a gente assim, você rastreia o seu material? Não, o que elas veem me fala uma coisa, como que é o caminho do seu material? Você consegue me mostrar o caminho dele? Aí você fala, olha, eu recebo aqui, eu lavo aqui. Ah, você tem os parâmetros? E aí você vai mostrando os parâmetros. Ah, como você controla? Então, é meio que uma conversa, e nessa conversa ela vai vendo quais as evidências que você tem do seu processo. Ah, tá. Então, aqui no seu preparo da caixa, o que que você coloca? Se tiver um material inadequado, e na sua esterilizadora? Quais são os testes que você usa? Se tiver um recall, você consegue rastrear? Se alguém te ligar do andar e falar que um curativo não foi esterilizado, você consegue saber qual ciclo entrou? Então, na verdade, em nenhum momento eles perguntam para você se é informatizado ou não. Se você tiver escrito na pedra que você consegue rastrear o seu processo, não tem nenhum problema. E a JCI, a experiência que eu tenho no hospital, ela é americana. Então, a JCI, o que ela pega um pouquinho é mais na esterilização. Eu lembro que a gente, nos acreditadores, eles vão muito no seu indicador químico, indicador biológico, no seu leak test, muito preocupados com recall. Então, é muito sutil a pergunta que eles fazem, mas desde que você consiga falar, olha, entrou nesta máquina, lavado por esse colaborador, neste ciclo, o indicador biológico está aqui. Então, é dessa forma, é bem parecido com a RDC 15, que as acreditadoras, elas fazem essa auditoria na CMS. E elas sempre querem ver papel, né? Então, ou você mostra o caderno, né? Tá. Quem tem o controle manual mostra caderno, ou se for informatizado, você abre a tela e você consegue mostrar todos os seus parâmetros.
Eu acho importante, Fê, o que você falou, né? Que independente de você fazer a rastreabilidade manual ou automatizada, você precisa ter. Porque eu vejo muitos lugares que falam, eu não tenho sistema, não consigo ter rastreabilidade. Não, são coisas distintas, né? Você ter o sistema e fazer isso de forma informatizada é uma forma de fazer a rastreabilidade. São só formas. Eu já fui acreditada em hospitais que eu não tinha a rastreabilidade informatizada. Então, era tudo no caderno e no papel. E nem por isso eu deixei de ser acreditada. Porque mesmo Poxa, no papel, eu consegui mostrar todo o histórico desse produto. Acho que sim. isso é importante. É que, na verdade, cara, a rastreabilidade, a informatização, ela veio para facilitar o que você já faz. Porque as pessoas, elas têm, então isso que você falou, só vou rastrear quando informatizar. Não. E se você não souber o que é rastrear, não é a tecnologia que vai te trazer isso. Você vai continuar fazendo coisas erradas. Por isso que Sim. é importante você ter o conceito muito claro e aí você vai atrás de tecnologia. Eu acho que é ter os conceitos muito claros, os processos muito bem desenhados. Isso, eu também acho, cara. O que eu gosto de falar é que para mim, conceito é muito importante. Porque quando você tem conceito do que é o correto, você consegue fazer o melhor, né? E aí acho que é importante falar, acho que vamos ver que a gente vai falando, que informatizar é bom, mas também não é perfeito. Então, a Sim. gente também tem os desafios de você ter tudo informatizado, né? Então, mas eu acho que é importante a gente separar o que é rastreabilidade e como eu faço a rastreabilidade. E, na sua opinião, quais são os maiores desafios na implantação de um sistema e quais são os setores, áreas de apoio para que você consiga desenvolver essa implantação com mais tranquilidade? Olha, cá, quando a gente pensa em informatizar, eu acho que para qualquer tecnologia que você vá colocar no seu setor, tem um desafio financeiro, porque qualquer tecnologia ela traz custo. Pode ser que a médio e longo prazo ela traga o benefício, mas você tem um investimento inicial. Então, acho que o desafio é você ter o entendimento desse custo financeiro, é você levar essa ideia para a alta gestão, vender essa ideia, porque você fala, bom, você já faz lá, por que você quer gastar um dinheiro? Né? Então, acho que esse convencer a alta liderança para você conseguir esse sistema. E quando eu falo financeiro, não é só a compra do software, porque tem o software, tem o leitor, aí tem a impressora, talvez você tenha que ter mudança estrutural, porque aí você chama a TI, você não tem Wi-Fi, você tem que passar cabeamento que você não tem, acho que também é um desafio importante. Mas o que eu acho mais desafiador é o que você quer. Para que você quer informatizar? Não é para dizer que você tem uma informatização, mas o que você pretende com isso? Qual vai ser o seu planejamento? Porque você implementar uma rastreabilidade informatizada dá trabalho. Você precisa ter pessoas dedicadas. Você precisa colocar no sistema todo o seu parque de instrumental. Instrumental que você tem há 30 anos, que você não sabe o nome, que você não sabe a referência, que você não sabe a marca. Você tem que estruturar como você vai fazer isso, quais as etapas, quem da sua equipe vai estar dedicada. Então, eu acho que é um combo de ações que é desafiador. Que a gente pensa, eu vou comprar um sistema e vou instalar. Gente, quem vai instalar? Quem vai cadastrar no sistema? Você vai ter que cadastrar todos os seus itens possíveis e imagináveis para depois você montar a sua caixa. Quais os processos? Eu lembro que quando a gente foi implementar, a gente começou, então a unidade começa no preparo. Não, não pode começar no preparo. Tem que começar na limpeza. E aí ter o engajamento da equipe, a capacitação da equipe. A gente sabe que muitas centrais de material têm um pessoal um pouco mais velho, que não tem essa familiaridade com a tecnologia. O engajamento da equipe é super importante. E acho que é um ponto crucial também. Os enfermeiros. Porque eu falo que se você não conseguir vender a ideia para o seu enfermeiro, você não vai conseguir ganhar a equipe. A equipe, eu acho que eu achei um desafio grande, porque no meu caso, quando eu entrei, essa fase inicial de aquisição já tinha passado.
Então, o desafio maior foi você fazer a roda girar, você mudar a roda com o carro andando. Esse é o desafio, porque no mundo ideal a gente fala, vamos parar a CME, para Sim. a produção, fecha o centro cirúrgico, a gente cadastra tudo e começa. Mas não, você cadastra com caixa que não entra, o colaborador que não sabe ler a caixa, aí a caixa que fica parada. Você chega no dia seguinte, tem 50 caixas, porque ninguém deu conta. Então, acho que todos esses são os desafios importantes que a gente tem numa implementação, numa implantação. E são pontos importantes que você pensa, falar, meu Deus, não vai dar certo. Você Então, tocou acho que é o planejamento. num ponto importante que eu vejo no meu dia a dia, né? As enfermeiras falam assim: não, a gente quer implantar o sistema todo, todos os processos ao mesmo tempo, eu quero começar com tudo. E aí, e a gente sempre explica, né? Não, não é assim, é faseado, não tem como você implantar todos, né? E treinar todo mundo, tá todo mundo, né? Conhecendo o sistema e trabalhando com ele de um dia para o outro, né? Esse conhecimento, como você falou, a enfermagem, eu me incluo nisso, sou enfermeira também, a gente não tem tanta familiaridade com tecnologia, né? A gente tem algumas dificuldades em relação a isso. Então, todo mundo precisa estar familiarizado, todo mundo precisa estar. O sistema ele vem para ajudar, mas esse início do sistema é mais trabalhoso. Todo mundo vai ter que aprender a trabalhar e fazer o processo dentro do sistema, né? Então, entender que tudo existe esse faseamento, né? E ter paciência para as coisas rodarem como está rodando hoje, depois de 10 anos, né? Então, tem esse time, né, de aprendizado. É, e, Kai, eu acho que o planejamento e o faseamento é importante. Essa coisa de você fala assim, eu quero em uma semana vou rodar. Não vai. Não vai rodar em uma semana. Então, você vai ter um momento híbrido. E o dia da virada é desesperador. Eu lembro assim, olha, então a partir de segunda-feira, de domingo para segunda, nada é manual, tudo é no sistema. Você fala, Jesus, me segura. Porque você fala, dá medo mesmo, porque é uma virada de chave. Então é um momento muito delicado. Por isso que o planejamento é importante. Cadastro é extremamente importante. Se É, você cadastra errado, você não consegue consertar lá na frente. Você vai ter problemas pro resto da sua vida, porque você já pôs para rodar, já tem um histórico, você não consegue apagar. Então é um momento que precisa sentar. Tem que sentar TI, tem que sentar enfermagem. Se tiver terceiros, tem que todo mundo sentar e falar assim, como que a gente vai planejar? Todo mundo tem que estar na mesma pauta, pensar nos problemas, porque assim, quando você vai implantar, pode cair o sistema, você pode não conseguir imprimir. E aí, o que que você faz? Então, são todas essas nuances que precisam ser colocadas no papel, e precisam ser desenhadas. Eu acho que isso é super importante. É você estruturar essa instalação. Eu acho que esse desafio, tem desafio financeiro? Tem. Mas depois disso, aí vem a questão de cadastro, de colocar para rodar, de engajamento da equipe, de treinamento. Eu acho que isso é bem importante, viu, Kai? Não dá para deixar para um segundo plano. Tem que se pensar nisso mesmo quando você vai se implantar um sistema. eu sempre digo para as enfermeiras que o cadastro é tão importante que a gente tem que realmente perder, entre aspas, esse tempo no começo para fazer o cadastro de forma correta, né? Porque todo mundo fala, eu quero ter um cadastro, quero ter o sistema, porque eu quero que gere meu inventário. Aí eu digo sempre, dou sempre esse exemplo para as enfermeiras. Para o sistema, se eu colocar pinça anatômica com dente 14 centímetros, e pinça-dente de rato 14 centímetros são duas coisas diferentes. Para nós da enfermagem, é a mesma peça, mas para o sistema, não. Então, para que você tenha dados fidedignos, você precisa ter atenção nesse começo, né? Então, é um espaço, é uma vírgula, é uma abreviação. Já cria para o sistema um item totalmente diferente, Uma né? padronização, cara. Você tem que ter padronização. Então, eu lembro quando. Tá, então a gente cadastrou todos os itens únicos, porque a gente não conseguiu migrar. Ah, que bom, eu pego a empresa X, ela me dá o catálogo dela, só que ninguém tem uma CME de uma empresa só. Exato. E quando eu vou cadastrar, eu preciso deixar na lista o que a pessoa vai ver no físico. Então, essa questão é muito importante. As pessoas não dão importância à fase do cadastro. Cal, o que você falou do cadastro, eu digo que é o terror.
mas também é uma fase e tem que deixar alguém dedicado. Tem que deixar. Não dá para hoje a Camila, amanhã a Fernanda, depois da manhã é o João. Tem que deixar uma pessoa para ela manter o padrão, para você não ter viés depois no seu dia a dia de trabalho, cara. E uma pessoa que tenha bastante conhecimento com instrumental. Porque tive esses dias atrás mesmo, uma caixa que não batia e aparecia na lista, no sistema, uma pinça Kerrison, dentro de uma caixa de parto, normal. E a gente falava, não, não é possível. Eu falei, eu vou até a unidade e vou olhar dentro dessa caixa, não é possível isso, né? E na verdade, o que que tinha acontecido? Eles tinham cadastrado uma pinça Cocker como Kerrison, né? Então, assim, essas coisas o sistema não vai fazer por você, tá cadastrado como Kerrison, então vai aparecer na lista Kerrison, né? Então, essas nuances, né, são muito importantes serem vistas, né, nessa fase inicial, para que depois as coisas transcorram na implantação com mais tranquilidade. Com E mais você tenha. tranquilidade. A É, gente teve a sorte que a gente tinha uma colaboradora, Josiana, sei lá, 15 anos, 20 anos já trabalhava com instrumental. Então, a gente teve a sorte de ter esta colaboradora que gostava, que tinha o conhecimento, que era caprichosa, que era detalhista, que ela pegava cada vírgula. E assim, ela saiu da assistência para poder fazer o cadastro. Então, a gente está falando bastante de cadastro para as pessoas entenderem o quão é importante a gente fazer um bom cadastro, é né? Então, acho que primordial. é isso, é o primordial. Você vê muita resistência da equipe nesse processo? Sim, eu acho que eu quase fui morta. Porque você pensa assim, a equipe vai montar uma caixa, cá, decorou. Então eu pego uma caixa de plástica de pequena, são 5 carries, né? E de repente eu tenho que abrir uma tela que vai me abrir a lista, eu tenho que flegar essa cada item. E uma coisa importante que quando a gente também fez o cadastro, a gente tenha a quantidade crítica, né? Então você não pode preparar uma caixa sem tesoura. E se eu não flegar a tesoura e mostrar que ela está lá, eu não consigo imprimir etiqueta. Então, algo que eu poderia fazer só contando peça, agora, informatizado, eu não tenho mais essa opção. Eu tenho que flegar. E tem que bater o número físico na etiqueta. E eu lembro, cara, que eu chegava de manhã, tinha assim, 50 caixas paradas porque a equipe não conseguia, não flegava, ou porque eu achei difícil, eu não abria. Porque tem uma questão de tempo também, porque hoje, antigamente, você pega uma caixa, você conta, você põe e você prepara. Agora, abrir, esperar o sistema, imprimir etiqueta, ou conferir etiqueta. Então, todo esse tempo, essa curva, então ela demorou, cara, vamos pensar uns 6 meses, assim, para eles entenderem que não, eu não estava dando mais trabalho, porque nos primeiros meses é mais trabalho para a equipe, porque agora você quer, além de eu contar, você quer que eu vá lá flegar, né? Então, aí eu tive bastante resistência com a equipe, sim, principalmente, não sei se é coincidência ou não, mas com a equipe do noturno, porque é um horário que tem muito mais produção. Então, para eles sentiram muito essa produção. Mas hoje, então, a gente teve a curva, acho que foi difícil. Então, eu tenho colaboradoras que até hoje têm dificuldade com a informática, mas também fico muito feliz do quanto elas se dedicaram e agora elas conseguem trabalhar com o sistema. E hoje, ninguém mais dentro do CME consegue trabalhar de forma manual. Então, quando você fala, olha, vai ter atualização. A enfermeira vai ficar sem o sistema? Falei, agora valoriza. Por quê? Porque vê o quanto que agregou para elas e o quanto traz segurança também, né, Caio? Eu acho que o engajamento da equipe é sempre importante a gente falar o que nesse momento pode ser um pouco mais difícil, mas que no médio e longo prazo vai trazer segurança, tanto para ele quanto para o paciente, né? Então, eu acho que teve uma aceitação complicada, mas eu acho que a equipe. Acho não, tenho certeza que a equipe hoje não vive sem. Eu acho que se alguém sai da CME e vai trabalhar no lugar que não tenha informatizado, vai sentir bastante diferença. Eu acho importante que vocês compartilhem essas dificuldades. Porque quem está nos ouvindo pode estar passando exatamente por essa situação de implantação, de cadastro, que dá vontade de desistir. Essa é a verdade. Chega um momento que você fala, meu Deus, quanto trabalho, por que que eu fui inventar isso, né? E passa, né? E passa. E, cara, sabe, uma coisa importante? Porque quando a gente foi desenhar o processo,
A gente pensou assim: o que não pode? Então, eu não posso preparar uma caixa que eu não lavei. Sim. Então, se eu estou na hora da limpeza e eu não inserir essa caixa dentro de uma lavadora, eu não consigo preparar. E aí você vai criando essas amarrações que no começo empaca. Porque, ai, estava corrido, enfermeira, não deu para eu ler. Ah, não deu para ler? Então você volta para a caixa para limpeza. Porque você tem opção, porque assim, é brasileiro, né? Você consegue dar o seu jeitinho. Mas se você quer que seja muito correto, você precisa ser desde o começo. Então vai voltar a caixa para limpeza. Senão, você não vai conseguir preparar. Isso para as enfermeiras também foi bem cansativo, né? De falar, vamos lá, volta a caixa, lava a caixa 2 vezes, esteriliza. Por que que a gente percebia, cá? A caixa estava no arsenal, estéril, e quando você lava no sistema, a caixa estava suja. Por quê? Vai fisicamente, porque até as pessoas entenderem o sistema faz parte, a Sim. caixa ia. E aí você tinha que voltar. Então tem um retrabalho disso. Mas eu acho que é muito legal e muito bacana quando você vê o quanto você leva a segurança. Dá trabalho, é complicado, mas o que você ganha a médio e longo prazo é um caminho sem volta. Eu acho que é isso que fala, ó, quem está implantando agora, tenha fé que vai dar, que no final vai dar certo e você lá na frente vai falar, meu Deus, a melhor coisa que eu fiz foi ter trazido a informatização para dentro do meu processo, cara. Sim, segurança, agilidade, é uma fase. E creia que essa fase é difícil, né? É árdua, né? Principalmente para quem está fazendo cadastro, enfim, está nessas fases iniciais, mas que vai poupar muito trabalho depois. Porque não adianta a gente cadastrar coisas que depois não condizem com o físico, ou que você vai ter que ficar fazendo acertos. Então, é extremamente importante mesmo a gente se dedicar um tempo nessa fase inicial. Hoje, Fê, você tem o processo todo informatizado, até Sim, as sim. unidades consumidoras, o centro cirúrgico. Na verdade, Cá, o meu sistema, ele não conversa com o sistema do hospital. Tá. Então, na verdade, eu tenho os meus clientes e aí eu despacho o meu material para os meus clientes, né? Porque o sistema que eu tenho, ele trabalha com módulos, né? E até acho que vale a pena também, quando a gente pensar em ter um sistema de rastreabilidade, pensar em tudo isso, né? Como funciona seu hospital, como são seus clientes, se atende ou não. Então, hoje, dentro do CME, eu sou totalmente informatizada. Eu ainda não consegui colocar essas informações no meu sistema do hospital. E também, cá, tô muito tranquila, assim, sabe? Eu brinco com a coordenadora do centro cirúrgico, porque ela tem o Anestec, que é um sistema de anestesia. Então, também ele não conversa. Então, tá bom, você tem o seu que não conversa e eu tenho o meu que não conversa. E tudo bem, né? Mas hoje não. Então, dentro do CME, eu sou totalmente informatizada, porque hoje o meu sistema, ele conversa com as minhas máquinas. Então, hoje eu consigo ter tudo no sistema, inclusive meus indicadores biológicos e indicadores químicos. Então, hoje a gente conseguiu fazer uma amarração. Então, eu não consigo preparar o que eu não lavo. Tem itens que eu já cadastrei, por isso que ela faz do cadastro, que eles são implantáveis, então eu não consigo liberar se eu não fizer a leitura do meu biológico. A minha incubadora também está linkada no sistema, então quando eu incubo o biológico, ele me libera e consegue me liberar carga. Então hoje eu tenho todos esses passos, são todos informatizados. Eu só não saio do CME por enquanto. E é legal dizer, né, que é muito bacana quando o sistema te dá essa oportunidade de ter algumas amarras, né? Então, olha, eu não passo para a próxima fase se eu não tiver a leitura do biológico, por exemplo, né? Ou quando, para quem está nos ouvindo, né, quando a Fernanda falar, eu não consigo esterilizar a caixa que eu não lavei, no sistema. É óbvio que No eu não sistema, faria isso, sim. né? Não faria isso na prática, né? É que se você não insere a caixa na área de limpeza, você obviamente não vai conseguir fazer a parte do preparo, da esterilização, né? Então, essas amarras são importantes também, né? Então, quando a gente avalia um sistema informatizado, todos esses toques que você está dando como dicas é bastante interessante para quem está buscando, para quem está avaliando algumas opções, né? Qual o Cara. sistema que mais se adequa à sua realidade? E aí, o que que é importante, cara, é assim,
é que eu preciso ter um sistema seguro. Então, assim, eu também acho que eu não vou vender um sistema que vai deixar você preparar uma caixa que você não lavou, sabe, Kai? Então, eu acho que tem que ter são os dois lados. Então, eu acho que uma das vantagens é trazer a segurança, né? Então, por exemplo, eu lavo o material, então, quando eu vou preparar esta caixa, eu tenho a quantidade mínima de instrumental, porque não induz o colaborador de, só tem uma tesoura. Não, você não pode parar. Se tem três, tem que parar com três ou com duas. E essa decisão não é dele. É no momento do cadastro, a enfermeira decidir o que que é crítico e o que não é. Então, eu acho que isso é importante. Então, traz segurança. Então, você pode ter acionadores, que vou preparar uma serra. Veio um acionador. Não esqueça de lubrificar. Então, você está levando segurança para o processo. Olha, tem tesoura? Teste de função. Então, são seguranças que você poderia esquecer de fazer, e aí ele tem um pop-up que, se você não flegar e falar ok, você não vai conseguir dar andamento. A gente está falando com o ser humano, mas pelo menos é um sistema que te induz a fazer o certo. Sim. Então, você tem que colocar para lavar. Se tem tesoura, tem que ter o teste de função, tem que lubrificar. Se você está me dizendo que esse produto é um implantável, você não está vinculando o IB. Cadê o IB? O colaborador Né? pode até não fazer, mas não vai ser por esquecimento. São escolhas, mas isso, cara, é o que a gente define lá atrás. É o que a gente define quando está faseando e planejando. Porque uma das belezas desse sistema é você trazer o que é o melhor. E que a todo momento ele está dizendo, faça o certo. E quando você faz amarrações, você não dá opção para a pessoa fazer o errado. Então, acho que é isso que o benefício maior, é a segurança que você tem nas etapas. Sim. Porque a todo momento você fez isso, você colocou isso, você não colocou aquilo. A gente tem, por exemplo, as pinças da robótica. Então, elas têm controle de esterilizações. Então, eu coloquei lá assim: essa pinça, essa tesoura, você só pode esterilizar 15 vezes. Na 16ª, ele vai falar: esta tesoura não pode ser preparada. Então, é uma segurança que você está levando para o processo. Então, acho que esses são um dos maiores benefícios: você induzir o colaborador a fazer o certo. E quais são os maiores benefícios para o gestor, para a questão da gestão? Você comentou no começo, né, da questão de custo da aquisição de um sistema, né, alguns produtos com mais ou com menos custo, mas enfim, vai ter um custo que vai impactar no seu centro de custo. Como é que a gente convence, né, talvez a diretoria, a superintendência, de que eu preciso de um sistema? Os benefícios para o processo, eu acho que a gente já falou alguns, né? Eu acho que são muito discutidos. Mas para a gestão, quais são os benefícios? Quais são os relatórios que você consegue ter que fazem diferença no seu dia a dia? Eu acho, Ká, que relatório seu é o limite, né? Você pode pensar no que você quiser. Eu quero que você me compute a morte da bezerra. Você consegue. Mas eu acho que para o gestor, traz a rapidez nas informações. Então, hoje, eu consigo, por exemplo, vou até falar uma prática. Eu mudei vou mudar a minha escrivaninha da minha mesa na esterilização por causa do meu relatório. Então, eu imprimi o relatório, eu estou vendo alguns meses. Eu uso só a Auto 1 e 2. 1 e 2. Falei, mas por que só usa 1 e 2? E aí eu estou pensando na minha otimização de equipamento. Tenho quatro. Se eu continuar usando só dois, o risco de quebrar é maior. Aí eu fui na área olhar a posição da mesa. Está em frente a Auto 1 e 2. É mais próximo. Mudei a mesa para o meio. Eu tinha 3 ciclos na minha termo, porque eu tenho relatório de produção por ciclo e por equipamento. E aí eu via, nossa, mas a gente faz 300 ciclos de pesado e faz 50 de devolução de consignado. Para que eu vou ter mais um ciclo se eu só uso um? Otimizo. Hoje, cá, eu consigo olhar o meu relatório, quantas peças eu tenho, qual é o meu padrão de peças, quantas estão faltando, e eu já estou na fase da minha previsão orçamentária. Eu não preciso mais abrir a caixa para saber o que está faltando. Então, o Sim. inventário hoje eu faço em 5 minutos.
Hoje a gente tá finalizando a questão dos custos. Então, com um clique, eu consigo saber quanto custa uma carga. O que a gente fazia isso, não, até hoje tem muita CME, cara, que é rateio. Sim. Então você não sabe o custo do seu processo. E quando você informatiza, você tem isso na palma da sua mão. Eu consigo saber produção por colaborador. Eu tenho o Fast Track, que eu acho que isso é um ganho, que são caixas importantes que você cadastra. Então você consegue trabalhar com isso. Num clique eu consigo ter ideia de como está o CME, qual a área que está mais pesada, qual a máquina que está funcionando, quais são as caixas que estão com menor uso ou estão com maior volume nas áreas. Então, para o gestor, não só o gestor coordenador, mas o próprio enfermeiro, né? Então o enfermeiro hoje, ele consegue entrar no sistema e ter a informação em 2 minutos. Se você me liga e fala, Fê, a CCIH, a gente precisa rastrear um paciente. Em 5 minutos eu tenho um relatório de quem recebeu, quem lavou, quais são os parâmetros do ciclo, da autoclave, se teve IB, se teve indicador químico. Então, acho que a informação é muito mais rápida. Então, Sim. isso para a gente na CME, que cada vez menos pessoas, mais trabalho, a gente ter informação rápida faz toda a diferença. Eu acho que até pela questão da produtividade, né? Você conseguir saber quais os seus horários mais De produtivos, maior pico, né? Quais são aqueles colaboradores que têm mais produtividade em uma área ou outra? Para tomada de decisão, eu acho muito importante, né? Porque são dados que você não teria se você não tem um sistema. ou então, Caio, eu vejo a minha produção e falo, nossa, gente, faz 7 meses que eu não uso a caixa X. Será que eu preciso dessa caixa? Né? Então, eu acho que essas informações que faz ficar muito mais dinâmico, você consegue tomar ações muito mais rápido, né? Então, em 5 minutos você consegue ter informação. Até para assim, quando a gente faz o CAPEX, né, para aquisição de novos instrumentais, você tem como mostrar isso para a diretoria, né? Nossa, a minha caixa de crânio eu uso todos os dias, eu preciso duplicar. Então, empiricamente, os enfermeiros em geral sabem isso, mas para você, né, levar isso para uma reunião e discutir com a diretoria, eles querem ver número, eles querem, né? A gente precisa ter esses dados mais apurados, né? E você leva em gráfico, cara. Então, você consegue fazer uma apresentação muito melhor. Então, você não fica gaguejando. Não, você precisa. Aqui, ó, tá aqui. Né? Olha, quanto eu gasto com essa equipe, porque a gente consegue mensurar o quanto a gente manda por cirurgia, quantas caixas eu recebo consignado, de quantos volumes recebidos, quantos eu estou entregando estéreo, porque isso também é custo. A gente conseguiu até conversar com uma equipe médica, porque a gente sempre recebia material e devolvia estéreo. E aí, assim, por que que eu consegui? Rastreando, olha, essa equipe, eu recebo 50 volumes e entrego 50 volumes estéreos. Aí eu digo, sabe que precisa mandar? Mas assim, cara, você só tem essa informação se você alimentar. Eu acho que é importante falar isso. Porque o sistema informatizado, ele não anda sozinho. Ele precisa ter o olhar do humano. O enfermeiro precisa olhar, precisa alimentar, porque ele não é uma coisa que você instala e fala, nunca mais vou precisar tocar. Não. Você precisa a todo momento alimentar uma caixa que está omitida, uma caixa que foi para conserto. Sabe? Olha, essa caixa aqui foram 50 vezes esse ano. O que está acontecendo? Quantas vezes eu esterilizei essa caixa? Olha, então eu preciso comprar mais. Então, mas assim, ele é muito dinâmico. Não é um sistema, cara, que você instala e acha que ele vai ficar por si só. Ele precisa de uma manutenção. Então, precisa ter alguém também dedicado a alimentar, a atualizar esse sistema. Acho que é importante falar isso, para não achar que eu informatizei e meus problemas acabaram. Não, eles vão ser um pouquinho mais fáceis. Sim, Mas eu falo que o sistema, ele só fala o que a gente faz. Se você não faz, ele não fala, sim. né? Então, acho que isso é importante também, da informatização. Ao longo dos episódios, Fê, a gente fala muito do papel do enfermeiro dele ser o dono do processo dele. Porque se ele não tiver esse olhar, pode ter o melhor sistema, pode ter os melhores equipamentos, né? E o processo não vai ser bom, né? Então, ter sempre esse olhar, esse cuidado, né? A gente tem no hospital, na nossa avaliação de desempenho, a gente tem uma competência que chama senso de dono. Então, o enfermeiro precisa ter o senso de dono.
e tem que entender que é igual a casa, que é igual a nossa casa. Se a gente deixar, ela vai degringolar. Mas você precisa a todo momento dar uma pintada, trocar os móveis, tirar o pó. Então hoje eu consigo, assim, tem enfermeiros que gostam mais, tem outros que gostam menos, mas pelo menos é sine qua non a importância que eles sabem que tem no sistema. E mesmo a equipe, viu, Cá? A equipe também hoje entende que elas ficam felizes de falar, ai, a gente tem sistema de rastreabilidade informatizado. Então, virou um orgulho da equipe, Orgulho. entendeu? Isso é muito legal. Isso é muito legal. Eu achei perfeita essa colocação. Senso de dono, é isso mesmo. Eu acho que precisa, Cá, para tudo. Não só o sistema informatizado. Eu acho que você, dentro do seu setor, você é a dona, né? Então, parede não faz diferença. Agora, as pessoas que estão lá dentro fazem. Com certeza. Fê, atualmente todos têm uma preocupação com a questão de sustentabilidade, de termos cada vez menos papel nos setores. O quanto o sistema favoreceu, né, essa questão? Tem alguma coisa na legislação que ainda diga que você tenha que ter algo impresso ou você pode só manter no sistema? Como ficou isso na sua instituição? Olha, Cá, eu posso até estar enganada e deixar escapar alguma coisa, mas hoje, nas auditorias que eu tenho, eu nunca fui cobrada pelo formato da minha informação. Eu fui cobrada pela informação. Se ela está em caderno, se ela está no arquivo, no Word, no Excel, não importa. Eu só preciso, quando eu precisar da informação, ou eu vá buscar e ela seja fidedigna. Então, por exemplo, hoje, no meu processo de limpeza, eu não imprimo, porque eu já migra todos os parâmetros desse ciclo para o meu arquivo e ele é seguro. Isso também é um acerto com a TI, que eu falo, sempre importante, é lá atrás, quando a gente está planejando a implantação. Então, aí tem que ver se a empresa dá o equipamento ou por pendrive, ou por Wi-Fi, você leva essa informação. Então, hoje, na minha termo, na limpeza, eu não tenho mais. No preparo de caixa cirúrgica, eu também não tenho papel, porque ele fica no sistema. Se eu quiser acessar, é só fazer a leitura do código de barras, que já me aparece na tela. E na minha esterilização, hoje eu imprimo, mas já estão com os dias contados. Eu também já tenho essa informação no sistema e eu não vou mais imprimir. Então, hoje, o que eu tenho de papel é o vale do meu consignado. E a rastreabilidade, porque como eu ainda não consigo mandar isso de uma forma informatizada pelo centro cirúrgico, eu ainda mando no papel. Mas é o único papel que eu tenho no setor. Então, o que vai para a sala é a etiqueta que imprime com a identificação da caixa, então não tenho mais nada de papel. E essa etiqueta é dupla adesiva, você cola a Isso, ela dela. é tripartida, né? Então, onde tem todos os dados vai para o prontuário do paciente, e tem as menorzinhas que eu colo no meu caderno interno. Mas também é uma opção, porque se eu não quiser colar no caderno, se eu tiver o número do código de base, eu consigo também rastrear. Então, é legal, porque o hospital também está com essa preocupação de sustentabilidade, e acho que CME, a gente já tem muito uso de água, uso de energia, uso de campo, de papel, de SMS. Então, eu acho que a informatização também vem para ajudar nessa questão do papel zero. Eu acho que isso é importante falar também. Fê, agora nós temos um quadro chamado Passo Plantão, que é onde você vai nos contar algo inusitado, um fato bizarro, uma história engraçada que tenha acontecido ao longo desses anos da sua vivência em CME. Na verdade, tem várias histórias, mas eu penso em algumas assim. Por exemplo, eu lembro quando eu era estagiária, né, no Oswaldo Cruz, estava circulando a sala e a médica começou a falar comigo e eu não entendia o que ela falava. Ela começou a gritar comigo e eu entrei em pânico e comecei a chorar e não parava de chorar e soluçava. Dei uma de louca, larguei a sala, saí correndo pelo corredor e fui chorar no banheiro. Aí eu lembro que a Giovana foi comigo, subiu, falou: não chora, ela não merece seu choro, passa uma maquiagem, volta. Então tem essa do chorar, mas eu acho que foi umas poucas vezes. E depois desse dia eu tive uma casca, nunca mais chorei.
Cenas engraçadas. Uma vez a gente fui chamada em sala, porque a gente tem um aspirador ultrassônico chamado Cusa, que ele tem o fio guia, que agora é descartável, mas há 20 anos atrás não era. E eu fui chamada na sala porque o médico não foi o fio guia para a caixa e ele não estava conseguindo desentupir. Bom, foi um drama. Ele se virou e aí eu escutei que eu era o cocô do cavalo bandido. E aí eu desci para a CME, reuni toda a equipe e falei, gente, a gente está com um problema. Sumiu o fio guia do Cusa. Alguém sabe onde está? E é aquele silêncio, daqui a pouco o colaborador levanta a mão, ele fala, parece corda de violão? Aí eu falei, é isso mesmo, eu fiz a de antena do rádio. Ai, não acredito. Aí eu falei, não, não, amigo, você não fez isso. Verdade, cara. Ele fez o fio guia do Cusa como antena de rádio. Pergunta onde foi parar esse rádio. Deve estar lá no Rio Tietê, porque eu quase joguei ele e o rádio no Rio Tietê. São algumas histórias, cara, que eu lembro assim de inusitado, assim. A gente tem muitas, né? Ao longo do tempo, mas essa foi boa. Usar o fio do Cusa Pra por antena do ser rádio. criativo. Criativo. CME, né? Que as pessoas são bem criativas. Agora, infelizmente, já estamos indo para o nosso último bloco, Ai, que pena. que é chamado ciclo flash, e é flash porque é rápido. Então, eu vou Tá. te falar uma Desde que não frase. saia molhado, né, Cá? Isso. Às vezes sai, porque às vezes a gente se É, emociona. Então, eu vou te falar uma frase e você vai me dizer o que vem na sua cabeça, tá? tá, Então, coisas rápidas. E responder tá. em uma palavra ou uma frase. Enfermagem em uma palavra. Trabalho. Nossa, como a gente trabalha. Um dia que eu não esqueço. Na verdade, não foi num dia de trabalho, mas eu acho que foi que a enfermagem me levou até lá. Como você sabe, eu adoro viajar. Então, teve um momento que para mim foi bem emblemático, que a gente foi num congresso mundial e no jantar, foi um jantar num navio com música ao vivo, super elegante e tal, subindo o Rio Sena. Ah, que lindo. E aí, no meio do Rio Sena, eles param o navio, tinha uma ilha, e eles fazem queima de fogos com música. Então, isso para mim foi inesquecível. Que eu falei, puxa vida, eu gosto tanto de viajar, tô num lugar tão bonito e a enfermagem me proporcionou. Então, esse foi um dia para lembrar, assim, eu não esqueço. Marcou. O que te inspira? Conhecimento. Uma frase que te define. Não seja figurante. Não seja mais uma. Acho que é isso, cara. E eu acho que a sua trajetória toda é de protagonismo. E eu fico muito feliz e muito orgulhosa porque eu acompanho a sua trajetória desde sempre, né? Nós começamos muito próximas, né? E a gente se acompanha, né? E vibra uma pela outra. E eu tenho tido muitos motivos de vibrar por você. Então, Ai, cara, obrigada. quero te parabenizar. Eu sei o quanto seu trabalho é sério e o quanto seu trabalho é bonito. Então, obrigada por você compartilhar do seu tempo com a gente. Tenho certeza que vai ser extremamente enriquecedor para quem nos ouvir. E só tenho a agradecer por você estar conosco. Obrigada. Obrigada, Cá. Obrigada, foi um prazer. Pessoal, obrigada pela audiência. Não deixe de nos acompanhar nas principais plataformas de streaming e no Instagram, no @steadicast.br. E voltaremos na próxima edição. Você acabou de ouvir um episódio do SteriCast, um bate-papo leve, descontraído e bem-humorado a respeito de enfermagem, carreira e vida pessoal. Até a próxima!